Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, hoje é um dia duplamente especial, é um dia de celebração da ceia do Senhor e é um dia também onde nós nos reunimos, mesmo que virtualmente, para pedir a consolação do Senhor para a família de Dona Valéria Lemos, mãe do nosso irmão Flávio, que partiu para a casa do Pai esta semana que passou. Que o Senhor esteja trazendo consolação ao coração do irmão Flávio e dos demais familiares. Dona Valéria era alguém muito especial para nós. Dona Valéria, com todas as dificuldades, ela sempre que podia vinha aos nossos cultos. Uma mulher de Deus, e que o Senhor possa visitar os parentes, o filho, os demais familiares, com a graça da consolação, porque só a consolação do Senhor nos corações pode amenizar a ausência, a saudade daquele ente querido. Este tempo tem sido um tempo de muitas ausências, de muitas partidas súbitas, mas eu queria chamar a atenção dos familiares da nossa irmã para guardarem no coração os ensinamentos, as palavras sempre amorosas e positivas, e que o nome do Senhor seja glorificado através dessas lembranças, em nome de Jesus. Irmão Flávio, receba o nosso abraço fraterno e carinhoso, como costuma dizer o nosso pastor Malta. Ele envia um abraço para você especialmente, e para toda a família, para todos os enlutados. Que o Senhor ele esteja visitando-os de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje vamos abrir nossa Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 17 ao 19. Diz assim a palavra do Senhor: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação de sua poderosa força. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor, pelo poder que há no sangue de Jesus, que essa palavra de vida, ela encha os corações de um modo especial, que de um modo especial o Senhor visite a família de Dona Valéria Lemos, que o Senhor esteja ali abençoando e abraçando o irmão Flávio de um modo muito especial e os demais parentes, e que o Teu nome em todas as coisas, Senhor, seja em tudo glorificado, em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus amados, hoje nós trazemos à igreja uma palavra dentro daquele espectro de mensagens que a gente tem trazido à igreja. E o desejo do nosso coração é que o Senhor nos conceda sabedoria e revelação para seguirmos em frente e não nos deixarmos enredar pelas filosofias, pelas palavras, pelas coisas mundanas que a gente tem visto no nosso tempo. E aí eu queria chamar a sua atenção à responsabilidade de levar a sério o fato de sermos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós precisamos fazer a diferença neste mundo. A coisa está feia demais, as dificuldades são grandes demais, tudo tem se avultado de uma maneira muito doída para todos nós. E essa carta do apóstolo aos Efésios, ela apresenta a igreja como corpo de Cristo sobre a terra. Nunca foi tão importante que nós sejamos igreja. Talvez essa coisa toda, um dos tentáculos dessa pandemia, uma das vertentes dessa pandemia,
seja também despertar-nos para o fato de que somos igreja. Somos pessoalmente igreja. Eu me lembro que durante o tempo em que as igrejas todas estavam abertas, muitas vezes nós chegávamos aqui, tinha 4 pessoas. E não poucas vezes tinha apenas aqueles que iam ministrar o louvor e a palavra, mais o pastor Mauro. Quantas vezes nós ouvimos de alguém como o presbítero Celestino, que sentava-se nesse banco da frente, e ele, uma vez ele entrou, ele estava aqui e me viu chorar. Palavra preparada, tudo pronto, e 4 pessoas dentro da comunidade. E ele olhou para mim com aqueles olhos paternais e ele disse: filha, não chore. O banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Ele usou uma expressão do Senhor para trazer consolação ao meu coração. Então hoje a gente vê aquela agonia das pessoas querendo que as igrejas sejam abertas. Seja igreja. Faça a diferença aonde você está. É isso que o Senhor tem chamado, para isto o Senhor tem chamado cada um de nós. Essa carta é uma encíclica. O que é uma encíclica? É uma carta circular. Uma carta enviada não a uma igreja apenas local, mas a todas as igrejas cristãs de toda a face da terra, em todos os tempos. Porque a palavra é viva e eficaz e se torna cada vez mais contemporânea. E nós não podemos deixar de anunciar essa questão de sermos corpo vivo de Cristo sobre a terra. O trecho da oração paulina mencionado apresenta as seguintes petições, pelo menos 3 petições que ressaltam aos nossos olhos aqui. Primeira, ele pede sabedoria e revelação no pleno conhecimento do Cristo. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Como nós podemos ter o pleno conhecimento de Cristo se não andamos com ele? Jesus é o caminho. Que permaneçamos nele, que andemos nele, como diz o apóstolo Paulo no outro momento. Nunca foi tão necessário sabedoria e revelação. Eu não falo da revelação do irmãozinho que se levanta, Deus está dizendo isso. Revelação que está aqui na palavra de Deus. Mas falta tempo para as pessoas se debruçarem na palavra e buscarem o entendimento celestial, que os olhos do entendimento sejam abertos, que a revelação aconteça a partir da palavra de Deus. Segundo lugar, ele pede iluminação dos olhos do coração para poder conhecer a natureza real do chamado. Fomos chamados para glorificar o Senhor. Ele diz: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou. O Senhor nos chamou para atuar, para permanecer numa esfera diferente daquilo que acontece no mundo. No falar, no agir, no sentir, no pensar, sobretudo nesse agir como cristãos. Não adianta palavra sem ação. Palavras e obras, elas andam juntas. E nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Nós nos deixamos levar com muita facilidade pelos sofismas, pelas coisas que são ditas, pela persuasão humana, e deixamos de prestar atenção às impressões do Espírito de Deus nos nossos corações. Isso tem sido imperioso nesses dias. Em terceiro lugar, ele pede que haja percepção da suprema grandeza do poder de Deus. Tem faltado temor e tremor, porque nós achamos que o Senhor
está apenas dentro das quatro paredes da igreja visível. O Senhor está em nós. E ele diz: as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? A gente está vivendo um tempo que precisa alcançar os perdidos, mas sobretudo precisa alcançar os perdidos com o pão vivo que veio do céu e acudir os necessitados. Quantas pessoas necessitadas de consolação nesses dias? Quantos amados partiram subitamente para a eternidade no meio dessa pandemia? Estamos todos na mesma tempestade, embora em barcos diferentes. E nós precisamos buscar a presença do Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus. E eu queria trazer algumas considerações breves a respeito do assunto. As palavras usadas pelo apóstolo em sua oração nunca soaram tão oportunas quanto em nossos dias. Li recentemente um artigo de um sério homem de Deus que dizia que a igreja contemporânea está com falta de ar. Parece que a igreja, esse artigo foi escrito há muitos anos atrás, parece que a igreja estava com Covid há muito tempo. Olha que coisa séria. A igreja contemporânea está com falta de ar. Do oxigênio do céu. Nós precisamos do oxigênio do céu. E o artigo falava sobre isso. Palavras aparentemente duras, mas absolutamente necessárias em dias de uma teologia fluida, líquida, sem consistência. Por isso é necessário voltar aos rudimentos da fé e beber na fonte que é a Santa Palavra de Deus, mas não na perspectiva contemporânea de interpretações espúrias. Todo mundo retalha a palavra e interpreta ao seu bel prazer. Eu queria ver se eles abrissem a palavra de repente e lessem aquele texto que diz: e foi Judas e enforcou-se. Eu queria saber se eles iam se enforcar. É necessário reaprender a ler a santa e gloriosa palavra de Deus à luz do Espírito Santo. Se é uma coisa que nós temos de sobra no tempo de hoje, é tempo. Vale a palavra. O mestre por excelência é o Espírito Santo e é Ele quem nos ensina aquilo que nós precisamos aprender. Ler, reler e meditar de maneira responsiva tantas vezes quantas sejam necessárias, até que a palavra gere vida em nossos corações. Tem muito morto-vivo por aí, se dizendo cristão. Segundo lugar, em sua oração, o apóstolo Paulo pede ao Senhor que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Não haverá sabedoria nem revelação sem o pleno conhecimento de Deus. Como eu conheço o Senhor? Lendo a palavra, andando com Ele, imitando Jesus. Somos imitadores de Deus como filhos amados. Como eu posso imitar Deus? Olhando para os atos de Jesus. Esse conhecimento ele não é apenas teórico, mas experiencial, de com Ele andar. Assim, o pleno conhecimento do Cristo é a viga mestra para que alcancemos as petições feitas aqui pelo apóstolo. Fora do Cristo, nada acontece. Em terceiro lugar, ele segue clamando para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, para que conheçamos a esperança para a qual Ele nos chamou, para que contemplemos as riquezas da gloriosa herança dele em nós. Olha, eu nunca vi tanta gente besta como tenho visto nos últimos tempos. Basta o sujeito enrolar a língua, basta o sujeito dizer uma meia dúzia de palavras desconexas, o sujeito já sobe para o topo dos mais espirituais. Vai olhar as ações, vai olhar os atos, e deixa de ser besta. O apóstolo ainda pede que também conheçamos a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Tudo isto é
maravilhoso demais aos nossos olhos meramente humanos. A igreja precisa acordar. E o apóstolo diz: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Carecemos sim de uma intervenção sobrenaturalmente divina para que possamos contemplar e desfrutar desse relacionamento glorioso. Só assim poderemos continuar a nossa peregrinação nesta terra. Mesmo que os nossos pés permaneçam aqui, nossos olhos precisam estar postos no autor e consumador da nossa fé, Jesus, o Cristo de Deus. Chega de tanta meninice espiritual. A gente está vivendo um tempo seríssimo. Não estou trazendo aqui uma profecia sobre a segunda vinda do Cristo, que essa profecia já foi feita há séculos e séculos. Mas nunca esteve tão perto. É iminente a vinda do Senhor, a segunda vinda do Senhor. Preparemos-nos. Em vez da gente ficar marcando datas e dias e horas e anos, o Senhor está dizendo: preparem-se, porque eu chego já. E o já de Deus é diferente do nosso. Ele está dando tempo, pela sua misericórdia, pela sua graça, que o povo acorde, que o povo desperte, que o povo busque o Senhor de todo o coração e, sobretudo, que o povo de Deus faça a diferença na terra. Uma das figuras que ilustram o testemunho é o perfume. Mas há perfumes que são tão enjoativos que geram vômito, náusea às narinas de Deus. Então que o Senhor, Ele possa trazer ao nosso coração, que o Senhor possa nos despertar. Semana após semana nós não deixamos de trazer a palavra um dia sequer dos nossos cultos no meio dessa pandemia. Que o Senhor, Ele toque os cristãos e que faça de cada lar uma igreja. Nunca se viu tanta divisão nos lares, tanta coisa que depõe contra o cristianismo. Os lares precisam ser igrejas. O que nós aprendemos aqui? Primeiro, a igreja contemporânea precisa acordar e se envolver efetivamente na obra de Deus. Sobretudo, precisa ser igreja. Que cada um de nós assuma o ser igreja. Eu vi uma charge essa semana, numa dessas publicações de internet, que mostrava um sujeitinho que ele dizia: a igreja precisa abrir porque eu preciso falar com Jesus. Aí fizeram uma figura de Jesus dizendo assim: eu estou aqui com você o tempo todo. Segundo lugar, clamamos por tantas coisas e esquecemos de pedir o principal: sabedoria, olhos que vejam e ouvidos que ouçam. E em terceiro e último lugar, por isso continuamente sigamos dizendo amém a esta bendita oração do apóstolo Paulo, antes que venha a grande perseguição que se alastrará por toda a terra. Derrotismo? Não. Realismo, de acordo com aquilo que está na palavra de Deus. Amém? Hoje é um dia especial, é um dia em que nós estamos nos preparando para receber a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, falando aos coríntios: vou consagrar primeiro os elementos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós consagramos esses elementos tirados do uso comum, para que a partir de agora eles simbolizem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, entregues por nós na cruz do Calvário. E que ao serem ministrados, eles sejam como um bálsamo nos corações, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, falando aos coríntios, disse o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu o beberdes, em memória de mim. Que o Senhor abençoe a semana de todos. Que seja uma semana em que vocês meditem na santa palavra de Deus, e que haja saúde e paz nos corações, e sobretudo haja divina consolação sobre a família de Dona Valéria Lemos, em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém.